um Pode Fly, eu sou Raquel Almeida e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, nós vamos falar sobre amizade, nós vamos falar sobre amizades tóxicas e, claro, que você não pode deixar de se inscrever em nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário também. E eu convidei... ela já é, né? Na realidade, não é mais uma convidada, ela já é parceira aqui, né? A nossa amiga Keila Sena. Gente, o nome dela é chique. Obrigada por estar aqui de novo, né? Que bom, gosto. Já tô me sentindo em casa já. Ai, que bom. Pode voltar sempre que quiser. Estamos combinando, né? Verde e amarelo. É, Brasil, né? Pois é, olha Brasil, a ponte. amarelo. É verdade, Ponte Brasil. Ponte Brasil. Só faltou... Pode falar. Só faltou o azul. Só faltou o azul. É. Cadê Regiane? Cadê Regiane? Regiane, cadê você, Regiane? Vamos lá comer sushi, Regiane. É isso aí. Vamos lá. Agora eu vou ver se ela vai ver, né, o nosso podcast. E se ela vai... Não estamos falando da amizade, já estamos falando da nossa amiga. Da nossa amiga. Da nossa amiga. E mas não é tóxica ela. Não é tóxica. Estamos falando aqui para muitas pessoas, né? Mas e aí, nosso assunto é esse hoje. E o que você poderia nos dizer sobre amizade tóxicas, amiga? Olha, amizade, o nome já fala, né? É. Tóxico, né? O que é tóxico, né? Tá bem ali autoexplicativo, né? É uma coisa ruim, né? Tipo assim, pra mim, amizade tóxica, amizade, né? Tóxico, relacionamento tóxico, é quando existe uma certa cobrança demais, quando a pessoa te pressiona demais, quando há a necessidade de... Quando essa pessoa não te invalida de alguma forma. Então, existem várias situações e que pode-se dizer que a pessoa está agindo de forma tóxica ou não. Não sei se é assim... Existem, né, relacionamentos tóxicos, né? E existem pessoas que têm atitudes tóxicas. Agora, nessa questão, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de toxicidade, tudo se falar assim. Ali na infância, na adolescência, a gente ou não temos como escolher, ou às vezes também não notamos, né? Por causa da imaturidade e tal, aquela coisa. Mas quando vamos chegando à vida adulta... A gente vai percebendo, né? Vai percebendo, e aí a gente pode começar a fazer umas boas escolhas aí, né? Em relacionado a amizades. Né? E você falou da infância, acho que começa assim, quando aquela... Não, você é só minha amiguinha, não pode ser mais amiguinha de ninguém. Quando a brincadeira é só do jeito que ela quer, quando as coisas têm que ser... O brinquedo tem que ser daquele jeito, a brincadeira tem que ser naquela hora. Aquela criança que pega, então não vai brincar do meu jeito, pega a bola e vai embora. É interessante você falando isso, porque... Aí você já começa a perceber que a criança, se ela crescer... Dessa forma, nesse ritmo aí de vida com ela vai acabar tornando, né, uma pessoa tóxica. Sim. E aí, eu acho que aí entra a mãe, essa percepção e de orientar e de ver, né? Interessante. Comportamental, né? Que Isso. são coisas que dá para serem trabalhadas, né? Tratadas, né? Porque às vezes nós, como indivíduos, a gente vai... tornando a nossa personalidade, eu não sou psicóloga, né? não pode dizer, mas a gente nós vamos nos moldando, né, ao longo do tempo. E a educação, tanto de pais, de professores, é importante nessa parte, você ter um olhar e perceber, nossa, essa criança ela é mais líder, então vamos tratar ela de uma certa forma, né, vamos tratar essa liderança para que não seja uma coisa que vá mais para frente torná-la uma pessoa que seja... mandão demais, entende? Sim. Então, acho que tem que ter o equilíbrio. Então, por isso que eu digo que acho que todo mundo tem um pouquinho disso. Acho que todo mundo, em algum momento da vida, já agiu de forma tóxica, principalmente em amizades, né? Com algumas coisas, algumas falas. Quando a gente é muito próximo de alguém, né? A gente acaba, às vezes, ali estando numa situação confortável. E, às vezes, a gente age e fala coisas que vão ser desagradáveis e que, de certa forma, vão prejudicar outra pessoa.
e vai muito também de como a outra pessoa vai reagir àquilo, né? Então, às vezes, eu vejo que tem pessoas que ficam muito tempo em amizades assim, porque, de certa forma, ela também tem aquela coisa, uma dependência, uma carência, e aí isso se perdura, né? E já tem outras pessoas que vão perceber e vão colocar limites, né? Então, eu acho que é isso que acontece. Porque a gente tá falando hoje só em amizades, né? Mas isso é familiar, Relacionamento, marido e mulher. Então, assim, a gente tá falando sobre amizade, mas que possa servir para abrir os olhos. Porque é um desafio você, eu acho, começar a perceber isso, né? Mas antes Sobretudo na amizade. Então, por isso que a gente fala da amizade, porque a amizade, você nunca espera que seu amigo vai ser uma pessoa que vai te trazer para uma situação ruim. Porque ele é seu amigo, né? Às vezes você pode perceber isso na sua relação com o marido, né? Com a pessoa do trabalho, ou até mesmo com o filho. O filho também já acho que já tá próximo ali da amizade, né? Você não percebe ali a barganha, mas é seu amigo. Então, até a pessoa entender esses limites, né? Eu acho que se entrega também. Leva um tempo. Leva um tempo. Você falando de, né? Eu que trouxe de filhos, você é mãe de 2 meninos. 2 meninos. Você teve algum momento que você percebeu isso? Que você olhou e falou, eu preciso trabalhar nele, esse caráter? Ou que percebeu uma liderança e tipo, mas que era muito, né? Porque mandão, tipo, tem que ser do jeito dele. Eu acho que os meninos não, porque eles são, assim, mais tranquilos. Embora o meu filho mais novo, ele tem uma personalidade, assim, mais parecida com a minha, assim. De ser mais, assim... O mais novo? O mais novo. Ele mais, né? Mais agitado. Mas os dois, eles têm bons relacionamentos. Eles nunca foram meninos, assim, de brigar, de ter inimizades, ou de exigir muita presença, esse tipo de coisa, né? Eu acho que não precisei, não nesse aspecto, assim, eu não precisei tratar com eles dessa forma, não. Ai, que legal. Eu também, assim, eu acho que, assim, aqui em casa já percebi mais assim, sobre liderança, né? Agora a gente tá falando de filho, gente, é sobre amizades. Mas eu já percebi algumas coisas no sentido mais de liderança e de... Porque você citou a liderança, né? E eu sei que o nosso assunto é... Isso, mas por exemplo, vamos falar um pouquinho rapidinho dos filhos, assim, eu não percebi isso deles pra serem precisar fazer uma intervenção ali quando criança. Mas, por exemplo, na adolescência, eu já tive que bater um papo, assim, sobre amizades, porque aí você já fica preocupada, porque, principalmente na nossa adolescência, é onde a gente constrói os laços, né? Laços mais fortes. Eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos. Meu nome é árabe, significa amiga íntima. E eu gosto de fazer amizades, né? Não, você fácil de fazer amizades. Gosto. Cara, né? eu tenho... Gente, conhece muita gente. Eu conheço gente que eu fiz amizade no ônibus, te juro. Indo trabalhar, conheci, fiz amizade, conheço até hoje, converso até hoje. Legal. Tem amigas que eu converso... E permanece, né? Permanece. Algumas permaneceram, outras não. Mas, assim, conheci as pessoas que eu faço contato... que eu converse, né, depende do grau, né, que a gente tá falando de amizade que é amizade mais próxima, amizade de coleguismo, mas assim, eu tenho essa facilidade de conversar, de fazer amizade mesmo com pessoas, com um grande número de pessoas. E os meninos também são assim, né, o André, o mais novo é mais reservado, mas mesmo assim, ele tem as amizades dele. E o meu outro filho mais velho também. Então, quando chega na adolescência, a gente tem que... As mães, né? Lembra quando a nossa mãe fala assim, esse amigo, não sei o quê. E às vezes as mães têm razão. E a gente não percebe. As nossas mães têm razão. Então, eu percebi que na minha adolescência, eu tive amizades, e qual minha mãe não era muito, assim, fã... Apesar de que eu acho que a minha mãe, ela não era muito fã de amizade nenhuma, porque minha mãe não é uma pessoa de amizades, assim, de muitos amigos. E ela sempre falava, eu não sou de trazer amigo pra dentro de casa, você é muito cheio de amigo, muito cheio de amigo. Ela sempre falou isso pra mim. Então, você tem que tomar cuidado. E aí, hoje eu vejo isso também com os meninos, sabe?
procuro conversar, olha, né? Porque a Bíblia diz, né? Que depende da onde você tá se misturando, qual roda que você tá ali, né? Isso vai implicar na sua vida, né? E aí, já dizia os mais velhos, quem se mistura com porco, farelo come. Minha avó tinha esse ditado. Pois é, então a gente fica ali tendo esse olhar e tendo essa conversa, porque já passamos por isso, né? Então, eu já tive, assim, que conversar com os meninos com relação a amizades que eu percebi que não era, assim, que não ia dar bom. Né? Saudável. Conversei, não proibi, eu conversei. Eu falei, olha, fica atento, porque não tá indo para um caminho bom, né? Então, os meninos tiveram essa questão. E eles mesmos, depois, eles perceberam que realmente... Não porque era. eles precisam perceber. Sim. E na adolescência... eles estão muito voltados para fora, para as amizades. É o momento que eles se afastam um pouco da família e os amigos deles, né? Tudo, a relação deles de amor, de paixão, são esses amigos, né? Eu tiro por mim, eu era assim. Então, eu tive boas amizades, eu tenho amizades que eu trago até hoje, né? Que são, assim... amigas, mas eu também tive pessoas que entraram assim na minha vida como amigos e que de certa forma não eram tão amigos assim, né? Mas assim, para você perceber essa questão de amizade tóxica, eu só fui perceber isso já não tem muito tempo, não. Tem pouco tempo, porque é aquilo que a gente falava, a gente pensa, é seu amigo, aí você fica, você até acha... Quando você começa a perceber que você tá errado, não, será que eu não tô pensando mal de fulano? Será que é isso mesmo? Porque tem algumas situações em que essa amizade te coloca de essa forma desconfortável. Mas você não quer ver, porque, na verdade, é seu amigo ali, né? Não pode te prejudicar daquela forma. Você falando sobre isso, mas depois quero voltar nos filhos, sobre essa amizade, eu acho que a gente demora a perceber essas coisas pela confiança que nós depositamos na pessoa, ou talvez por algumas situações que já passamos e tal. E eu também, se eu pudesse, eu acho que eu me atreveria também a dizer que é uma nossa dependência e uma falta, a falta do autoconhecimento. Sim, né? Sim. De conosco mesmo, né? Ali, de você entender... os seus limites, suas frustrações e tal e tudo. Eu tive muitas frustrações com amizades. Sério? E eu também demorei muito perceber que eram algumas até muito e bem tóxicas. E aí, depois assim que eu fui vendo da minha adolescência, que aí eu vi, gente, como... E o meu marido tinha percebido. Eu tinha uma amiga na adolescência. Gente, ela era tudo para mim. Tudo. E aí, quando eu e o meu marido nos encontramos e tal, aí ficamos noivo e tal e tudo. Ela não foi no noivado. Ela não foi no casamento. E eu fazia isso aqui, ó. Tipo, fui no noivado dela, fui no casamento. Porque até então... nós tínhamos crescido na mesma igreja e tal e tudo. Então, praticamente passamos a adolescência, assim, juntas. Sabe? E lá, tipo, dos 8 até, tipo, 15 anos. Tipo, coisa assim, de se ver todos os dias. E aí, meu marido falou, essa menina não é sua amiga. Aí eu falei, tipo assim, quase que fiquei contra ele, né? Falei, como assim que ela não é minha amiga? Ela é minha amiga. Aí ele falou, não, ela não é sua amiga. E é incrível que também... Sempre alguém dá um sinal, né? Isso, eu ia falar assim, como as mães têm essa percepção, às vezes o marido também tem. Então, aí eu falei assim... Ou às vezes uma outra amiga, que aí você acha que é ciúme. É isso, é verdade. Isso é verdade. Às vezes é mesmo. Às vezes é ciúme mesmo, mas às vezes não é. Às vezes, realmente, aquela pessoa não tá sendo legal com você. Mas porque depois nós vamos falar sobre os pontos, porque às vezes aquela amiga tá ouvindo conversas que você não está ouvindo, e aí, tipo, ela quer te
te alertar. É. Lógico que eu acredito também que no fundo tem um ciúminho, talvez pelo nível de amizade que você tem com a outra e não tem com ela. Mas é bom, né, quando ouvimos, né? E aí eu fui perceber depois de muitos anos que realmente eu estava assim, que ela era muito tóxica. Muito, muito, E levou muito. tempo porque você foi amadurecendo, aí depois você foi pensando nas coisas. Isso, e eu ficava assim, frustrada comigo mesma. Poxa, por que eu deixei isso? Mas eu percebi logo no meu casamento, quando eu fui me casar, ela não foi. E uma amiga que é uma amiga não vai perder o casamento da outra. Pelo menos, gente, eu acredito nisso. A não ser que for algo, né? Sei lá. Mas eu falo assim, amiga, né? Não é colega. É uma emergência, né? E tal. Mas aí, ali eu percebi que ela não era minha amiga. E eu fiquei muito triste, assim, muito triste mesmo. Mas eu vi também o quanto eu tinha uma dependência dela também. E você falando sobre os filhos, eu também tive essa conversa com o meu menino, porque o meu menino, a amizade, hoje ele tá melhor, mas assim, às vezes ele mudava a opinião dele por causa do amigo. Vamos supor, se fosse para ir a algum lugar e ele não quisesse ir, ou ele não quisesse, ele ia por causa do amigo. Aí foi a hora que eu cheguei e falei com ele, eu notei e falei, cuidado, porque você precisa ter a sua opinião. Se você não quer ir, não precisa ir. Sim. E aí hoje ele é bem pontual. E aí é onde, às vezes, muitas dessas amizades tóxicas, elas se aumentam. Porque aí pega uma pessoa que não sabe dizer não. E aí ela vai crescendo. Porque não tem quem pare ela. Ela encontrou alguém que vai ficar sempre à mercê. E aí isso vai se intensificando, né? E aí você falou sobre a sua questão com a amizade e tal. E você falou uma coisa antes que é sobre se conhecer, né? Você se conhecer. E aí eu lembrei de uma história, que é o seguinte, um professor, ele pediu uma tarefa para o cara contando, né? Que o professor pediu para que eles fizessem uma tarefa em sala de aula, eles tinham que escrever algo rápido sobre o seu melhor amigo dentro de sala. E depois eles tinham que ir lá na frente ler. E todos eles escreveram. E essa pessoa, esse menino, ele escreveu sobre várias coisas sobre o seu melhor amigo. E quando foram chamadas as crianças para poder dar o seu depoimento lá na frente, o melhor amigo dele foi o primeiro a falar. E ele não falou dele. Entende? Então, o menino era para ele um melhor amigo. Só que ele não era para o menino o melhor amigo dele. Então, às vezes também, de repente, a gente faz, né? A gente tá ali se doando, achando que você é o melhor amigo e de repente você não é, que aquilo é uma amizade para você e de repente para outra pessoa não é. E aí você percebe quando a pessoa não é sua amiga, e isso vem ao longo de um determinado tempo, que você percebe quando a pessoa, por exemplo, coisa simples. Isso aconteceu muito comigo. Eu sou muito de elogiar as pessoas. Quando você é amiga, você comprou uma roupa, nossa, que vestido. A gente chegou, né? Nossa, que você tá bonita. Eu amei seu vestido mesmo, gente, maravilhoso. E aí você também. Mas o seu, assim. Aí eu falei que você também. É natural uma amiga sua próxima te elogiar. Sabe? Ou se você... que legal, estou sendo considerada amiga próxima dela, gente, que legal. Ou não, tipo assim, tem pessoas que elogiam com facilidade, mas tem pessoas que não sai elogiando todo mundo, que nem a gente, né? Eu elogio todo mundo. Eu também. Tem gente que não tem isso e tudo bem. Só que, por exemplo, é estranho quando uma amiga sua, nada que você faz, ela se alegra ou ela te elogia. Ela nunca te traz um elogio. Você tá sempre elogiando, fazendo algo. E quando é com você, isso nunca acontece. Ela nunca elogia sua roupa, ou seu cabelo, ou as coisas que você faz. Ela não te, você faz uma coisa legal, uma coisa bacana. Nunca te coloca pra cima. Ou você vai contar uma coisa feliz pra ela. Olha, conquistei isso, fiz alguma coisa. Ah, isso não sei o quê. Tá sempre... Então, esses tipos de coisa que na sua adolescência, você é mais jovem, às vezes você não percebe. E quando você vai amadurecendo, você percebe. Opa, tem alguma coisa errada aí. Quer dizer, a pessoa nunca tá feliz com as suas conquistas, com as suas coisas. Você sempre tá feliz com as coisas delas,
né, com o que ela tá conquistando, com a pessoa que ela é, tá sempre incentivando ela a algo, e o contrário não acontece. Então, tem que acender uma luzinha vermelha aí. O que tá acontecendo, né? Aquela pessoa que na frente dos outros começa a te criticar ou contar algo que você tava ali na sua particularidade, você e ela, ou fazer uma piada, sabe? Para que as outras pessoas vejam. Então, isso acontece. Isso é um relacionamento de amizade tóxica. E você falando isso, assim, eu assim, estava me lembrando, assim, né? Eu lembro de muitas coisas sobre amizades, né? Que eu não sei você, porque a gente às vezes vamos nos decepcionando tanto, e aí depois fala, só meu marido. Você falou que não aconteceu isso com você, já te falei. Aí tem aquela Meu marido é meu amigo. Meu marido, eu conto tudo pro meu marido. Gente, dá pra, não, nem tudo, porque a gente não vai, nem tudo que eu digo assim... Porque às vezes você quer falar mal do marido, assim, né? Como não pode falar mal do marido. Mas assim, nós precisamos de amizades. Sim, demais. Fora, né? Uma coisa é a sua amizade com o seu marido. Outra coisa é a sua amizade com uma outra pessoa. Uma pessoa que te aproxima, no nosso caso somos cristãs, que te aproxima mais de Deus, a sua fé. Uma pessoa que você pode... tem amigos e amigas. Olha, eu sei que essa amiga aqui gosta de sair pra tomar um café, pra não sei o quê. Essa aqui gosta de, sei lá, trocar ideias sobre livros com você. Essa aqui gosta de fazer exercício. Cada uma, porque cada pessoa é diferente, né? As amizades são diferentes. Eu acho que era isso aí que eu ia falar, que sobre a história do menino que você contou. A gente precisa sempre lembrar que o seu amigo ou o seu melhor amigo, né, no caso o menininho, sempre vai ter um outro melhor amigo, que nem sempre ou quase não será você. Pois é. E essa é a frustração, porque a gente quer que isso seja mútuo, né? Do mesma forma que eu vejo que você é minha melhor amiga, eu quero ser sua melhor amiga. Eu sei que isso é uma expectativa que colocamos. Sim. Né? Que é outra coisa que erramos. Mas é tão gostoso quando isso acontece, né? Porque... Eu tinha dificuldade de falar melhor amiga, porque eu tinha muitas amigas que eram próximas. E eu cresci, eu tinha praticamente... hoje ela é minha cunhada, é muito minha amiga. E ela sempre falou comigo assim, ela é mais fechada, ela é mais na dela, mais recatada. E ela sempre falou assim, eu não gosto desse negócio de melhor amiga. Ela falava assim pra mim, essa coisa de melhor amiga. E nós tínhamos uma amiga em comum que sempre tava falando melhor amiga. E ela se incomodava um pouco com isso. E eu entendi ela assim. Eu não me incomodava da pessoa falar que eu era melhor amiga. Mas eu ficava um pouco nessa de falar sobre ser melhor amiga. Porque eu tinha ali mais de uma que eu gostava muito. E que são pessoas diferentes. São personalidades diferentes, né? São momentos diferentes. Então... E aí você só vai perceber que isso é verdadeiro com o tempo, né? Porque aquela que é de verdade, ela perdura, ela fica, ela tá ali com você na alegria, ela tá com você na tristeza. Alegra com você. Eu já ouvi, não sei se é uma frase ou um ditado, sei que é fácil você achar um amigo nos seus piores momentos. Mas o desafio é você encontrar um amigo que celebre com você. Amigo, aquilo que você falou, amigo que é amigo, ele celebra com você. Porque você tá triste ou uma situação bem triste aconteceu com você, tipo uma perda, né, de um ente querido ou uma doença, as pessoas se compadecem. Ali aparece um monte de amigos. Mas conte um projeto, ou um livro, ou algo assim que realmente você tirou do papel. Aí você vai ver quem é realmente o seu amigo. O seu amigo. Porque e é realmente assim, é aqueles que torcem, que nem um projeto Círculo Borboletas. A Fran, eu liguei pra ela pra conversar outras coisas. Amigo, nós conversamos só sobre o Círculo Borboletas, só. Eu falei, amiga, eu te liguei pra falar sobre... Aí ela, não, porque nós vamos fazer assim, nós podíamos fazer assim, assado. E eu falei, gente, isso que é uma amizade. Você também é esse tipo. Você, né, eu já falei, você, assim, é uma amiga admirável mesmo. Eu aprendo obrigada, mesmo também você. aprendo muito com você.
Não, eu aprendo mais. Agora vai ficar aquele negócio assim. Não, eu aprendo mais, eu aprendo mais. Não, mas assim, eu admiro mesmo. Você, assim, eu vejo muita sinceridade e honestidade. E você me constrange, porque você, tipo, faz. E aí eu falo, meu Deus, eu tenho que ser mais assídua com a minha amiga. Eu tenho esse desafio, porque eu tenho a minha fidelidade em outras áreas, mas aí quando eu vejo que esse é o desafio, né, de entender, a amizade dela é dessa forma, a minha é dessa forma. Também sobre presentear as pessoas, eu tinha muito, não é que é porque eu me esquecia, tipo, do aniversário da pessoa. Mas estamos juntos, eu também sou assim de esquecer. Não, mas eu ficava super constrangida, você sabe por quê? Porque eu sempre fui muito presenteada. Eu também. Olha que Eu gosto de dar presentes, mas eu preciso Eu ser gosto. lembrada das datas, porque, tipo assim... Agora, eu não ligo muito se, tipo assim, se você chegar pra mim e escrever alguma coisa pra... Eu sou muito simples pra presente, eu né? também. Quando é algo que tem um valor sentimental, Eu sabe? amo receber cartas. Nossa, cartão. eu também. Depois eu vou te mostrar uma coisinha que eu trouxe aqui. Mas só pra eu não esquecer que a gente falando sobre essa coisa do melhor amigo, né? De você... Tem amizades, existem mais de um amigo, né? Não precisa ter o nosso melhor amigo é Deus. Ele é o nosso melhor amigo. Que nunca vai nos frustrar. Sim, porque nunca vai nos isso mesmo. decepcionar, né? E a gente... A nossa expectativa com ele é o quê? É a eternidade. Porque, então, porque nós, como pessoas, estamos sujeitos a errar, a pecar, a frustrar, entendeu? A desapontar os outros. Tanto as outras pessoas a fazerem isso com nós, tanto nós com as outras pessoas. A gente não vai agradar a todos, né? E muito menos os nossos amigos vão estar sempre agradáveis com a gente. Então, essa questão do melhor amigo, de fato, assim, nosso melhor amigo é Deus, né? Que a gente tem que ter o nosso primeiro e melhor amigo. Ele é o bom amigo, né? E uma coisa que eu ouvi também, a minha falou assim, eu quero ter 1 milhão de amigos, a música do Roberto Carlos. E eu era uma pessoa assim, que eu queria muitos amigos, todos são meus amigos, e vamos chegar, e os meus amigos são amigos dos meus amigos. Queria ser aquela criança feliz e todo mundo andar junto. Não, a gente tem que entender também que existem pessoas que, né, você, de repente, eu vou estar mais próxima de você e a minha amiga não, outra vai estar mais próxima, e tá tudo bem, né? E a gente tem que perceber essas coisas de ser, desse negócio de muito também, né? Tem um versículo que eu tava aqui em Provérbios 18, 24, diz assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que o irmão. Então, quem tem muitos, às vezes não tem nada, né? Então, às vezes você tem muitos melhores amigos e se juntar não dá um, né? Então, a gente tem que ter esse olhar de selecionar mesmo. Isso eu acho que acontece com a maturidade. Se acontecer antes, melhor. Se nós, como pais, conseguir passar isso para os filhos de uma certa forma, que eles não se sintam vigiados e pressionados, que eles realmente entendam, né? Hoje a gente tem muita informação. Sim. Talvez a gente sofra menos frustrações, menos decepções, se a gente aprender mesmo a primeiro nos olhar, a não aceitar qualquer coisa. Não termos expectativas. Não criar expectativas. Porque às vezes você espera que as pessoas façam o mesmo tanto que você. Então, e a própria Bíblia diz que é melhor você dar do que você receber. Então, não é porque as pessoas... eu tinha uma amiga que era assim, eu dei, eu tenho que receber a mesma coisa, a mesma medida. Isso eu conversava muito com ela. Eu falei, não é assim. Não é porque... Então, você tá fazendo porque você quer receber. E não é de coração. Você tá pecando. Eu falava assim, desculpa aqui, amiga, você tá pecando. E eu, como sua amiga, se eu não te falar isso... Eu sou muito assim. Eu falava assim, olha, eu não sou o tipo de amizade que vou concordar com você o tempo todo. Ou se eu ver você ali entrando no buraco, eu vou deixar você ir lá entrar no mar. A não ser que você queira sozinha. Eu não posso te prender, mas eu posso te orientar. Tem um buraco ali. Não vai que você vai quebrar a cara. Agora, se você for lá e quebrar a cara e cair, eu vou estar aqui. Vem, amiga. Eu te falei, vem aqui que eu te ajudo. Ou eu não vou falar nada. Eu só vou ficar ali pra te ouvir. Então, eu aprendi a ser esse tipo de amiga. Sabe? Antes eu errei muito como amiga. Errei também. Eu também errei muito com pessoas. Às vezes você erra também por você... não justificando, né, o erro, mas justificando também. Às vezes você erra por excesso de cuidado.
Então, quando você não é moldado dessa forma, às vezes você pode se tornar, sim, uma pessoa tóxica, até sem querer ser uma pessoa tóxica, entende? E isso também é uma falta de autoconhecimento, acredito eu. Eu acho que tá tudo ligado nisso aí, eu acredito, porque você acaba sobre a expectativa, você, na questão, não sei no seu caso, mas às vezes a gente faz coisas que não queremos fazer ou deixamos de falar porque a gente quer ser aceita, a gente quer tá ali no meio. Isso é essa amiga que você falou, tipo, que chama atenção e que realmente... Eu amo essas amigas. Amo essas amigas, porque é essas amigas que precisamos. Errou? Nossa, eu não nunca prestei atenção. Porque pode ser que a pessoa nunca percebeu aquilo, né? E já aconteceu comigo. Então eu falei, gente, nunca percebi isso em mim. Então, da pessoa vir falar com você. Lógico que, né, temos que estar bem assim, com o coração aberto, né? Sim. Mas eu amo essas amizades. Você falando sobre amigas, assim, que chama, né, a sua cunhada não tinha muito aquela coisa de chamar minha amiga, melhor amiga e tal. Eu também tinha esse negócio, assim, sabe? Essa nhacazinha, assim, quando... Até tinha um negocinho, assim, quando a pessoa fala, minha melhor amiga, e que amiga daqui, amiga dali, amiga... eu tinha um... Hoje eu já chamo todo mundo de amiga. Todo mundo de amiga, porque ela tá sendo sua amiga em algum momento, em alguma situação. Sim. É você entender que as amizades, elas passam pelas nossas vidas por um propósito. Se ela não ficou, também foi por um propósito. Foi por um propósito, verdade. Então, eu me frustrei muito com a amizade porque eu queria que as pessoas permanecessem na minha vida, aquelas que não eram para permanecer, aquelas que só estavam de passagem. Sim. Sabe? Só estava de passagem e passou para tratar algo em mim. Hoje eu vejo isso. Sim. Mas eu já chorei demais por amigas que eu, assim, nossa, como eu queria que estivesse comigo até aqui e que começaram talvez alguma caminhada comigo de alguma forma, mas não permanecer. Hoje eu entendo. Eu falo, não, foi por um propósito. Por causa disso eu cresci nisso. E Deus abriu essa porta, porque existe amigas para... Deus usa para abrir uma porta, Deus usa para tratar você, Deus usa para mostrar um erro. Sim. Então é por um propósito. Então também quando a gente entende que nem todas ficam e que hoje mesmo até mandei mensagem para uma amiga, até foi a Carol, e a gente lá falando, e aí ela, né, nós agradecendo ali uma a outra, e aí eu falei, Carol, eu não sei quanto tempo, né, nossa amizade permanecerá, mas eu sei que até quando o Senhor quiser e que seja para frutificar, né, e que seja assim, pra gente abençoar a vida uma da outra, porque a amizade tem que assim, tem que ser, né, não precisa ser, né? E são estações, a gente tem que entender que são estações, mas essa ideia da gente achar que a amizade é pra sempre é uma ideia muito juvenil nossa, né? Porque a gente é aquela coisa de, nossa, a gente acha que na escola a gente vai crescer e vamos ver os nossos amigos da escola, e vamos ver eles terem filhos, naquela amizade da escola e tal. E a gente tem essa ideia e a gente acaba levando isso, principalmente quando a gente... Romantizando, né? Principalmente quando a gente vai pra vida adulta e tem essas amigas. E a gente, por exemplo, amigas que casam antes, né? Já vi muita gente falando, e tal, e até mesmo minha cunhada, acho que ela casou primeiro, depois eu casei... Não, uma outra amiga casou, depois a minha cunhada casou e eu casei por último. Então, uma teve filho primeiro, a outra não teve filho, eu tive filho. Então, são estações. Aí uma foi pra faculdade, a outra não foi pra faculdade, uma trabalha, outra não trabalha. É entender os momentos também, sabe? Então, tem momentos que você vai estar mais próxima, tem momentos que você não vai estar mais próxima. E muitas pessoas sofrem porque não percebem isso. A minha amiga se distanciou. Aí fica lá. A que não trabalha ou a que tá em casa viu a outra amiga que casou, agora tem um filho. Então, são outras situações, porque nossa vida é como tem. A gente vai fazendo outras relações, entendeu? Vai criando outros laços.
Mas o que vai ver se isso vai perdurar ou não é realmente o carinho, a troca, né? Mesmo distante, eu tenho amigas que Isso é verdade. que eu estudei, sei lá, na quinta série. Hoje Uau. tem uma que tá aqui, a outra tá no Texas, e a gente Legal. não se conversa todo dia, passamos anos sem nos falar. Mas quando se encontra, Pois né? e conversa. Então, Incrível. foi um momento de amizade linda ali na infância, depois na adolescência, aí teve outro momento na juventude, e você vai tendo essas relações na vida mais madura agora. E aí eu aprendi também a orar por amizades, porque antes eu não fazia isso. Verdade. Eu achava que, não, a gente faz as relações Eu acho e... que eu também não orava. Não, Eu acho mas que hoje em dia eu oro legal, para que Deus me aproxime de boas amizades. Amém. Entendeu? Que coisa linda. Eu não orava nesse sentido, hoje em dia eu oro. Então E foi que por Deus isso que o Senhor nos aproximou. e que também Deus me afaste de quem não está dentro do propósito. Eu comecei a orar nesse sentido, porque eu não enxergava as coisas. Ou melhor, não é que eu não enxergava, eu não queria enxergar. Então foi preciso eu passar por uma situação muito ruim de amizade, de eu ter sofrido assim um baque, uma decepção, para eu perceber essa questão. E aí hoje, no tempo, quando aconteceu em si, eu fiquei muito chateada com a situação e com a pessoa. Hoje eu já não me sinto assim. Eu já consigo perdoar o que aconteceu, né, coisas de que essa pessoa fez, mas também consigo entender a expectativa que eu coloquei sobre ela. Né? O momento em que aconteceram as coisas. Então eu também pude ver em mim a parcela que me trouxe aquele mal-estar. Então, essa questão de ser tóxico ou não, por que a amizade é tóxica ou não? O que é? Será que parte de uma pessoa só? Como que isso se dá, né? Por que isso se intensifica? Eu acho que a gente não dá para direcionar, salvo algumas pessoas, né, que tem lá, sei lá, pessoas que tem, que são, como é que se diz? Que tem agora esse termo que usa, narcisistas, né? Fora alguns casos, né, que aí não tem outro assunto. Mas eu acho que nessas questões mesmo, assim, de relacionamentos em se tratando disso, de toxicidade, é você saber que você também tem uma parcela, que você também tá aprendendo, né? Foi aquilo que você falou, né, lá no início. Cada uma de nós temos. É um pecado que habita em nós, então. Mas eu acho que nós, como amigas, precisamos estar com essa consciência, né? Do pecado, né? O que é o pecado e o que ele faz em mim e o que o Cristo quer fazer em mim, né? O que o Espírito Santo quer trabalhar em mim e eu estar perceptiva e sensível, né? Como sensível quando uma amiga vem falar comigo sobre o que eu fiz, porque eu fiquei até assim, que um dos pontos, né? Vamos citar alguns pontos. O que é uma amizade tóxicas. Então, assim, que eu fiquei assim, gente, nunca imaginei. Tipo, falar mal de você. Sabe? Falar mal da pessoa pelas que costas. A gente dá outro nome também, que é falsidade, né? Tá tudo dentro ali. Mas aí, tipo, se você chega pra pessoa e fala, poxa, por que você falou isso? Ou e a pessoa, ela recebe aquilo no seu espírito e fala, me perdoa e tal. É uma amizade que você pode ajustar, e continuar. Mas, né, e que Deus abençoe que ela pare, né? Sim. Mas tem pessoas que não estão... aquela que eu falei a verdade, que é a verdade e tal. Então, assim... Eu acho que a gente precisa estar, assim, com essa sensibilidade. Você já se percebeu, assim, em algum momento que você foi tóxico, assim, com alguém? Com amizade? Boa pergunta. Que você se sentiu, assim, que você foi... De um dos pontos que nós temos aqui, como reconhecer, eu já quis, assim, ter uma amizade só pra mim. Tipo, ela não poderia ser amiga de outros, sabe? Mas aí eu acho que vem muito da minha... Da carência, da dependência emocional, da rejeição. Então, foi o que veio na minha cabeça. Uma boa pergunta. E assim,
eu gostava de exclusividade. E tipo, a Keila é minha amiga, então assim... Não pode ser amiga de mais ninguém. E não era nem tanto assim não poder, mas assim, aquela amiga que você tinha que contar tudo pra mim. Aquela coisa assim, sabe? Então assim, de eu saber da sua vida, de tudo. É uma exclusividade, né? Ou tipo, eu tinha uma amiga que ela fala assim, olha, eu vou te contar, mas você não conta pra ninguém. E aí eu já falei, ela sempre tem, até hoje, ela não pede, você vai saber quem é. E eu tive esse tipo de relação, assim, né, com ela. E ela era assim, tipo, Mas não, você você acha é que minha quando amiga. fala assim... Não. Ah, tá. Era outra coisa que eu ia ok. falar. Eu perdi o fio da meada. Mas porque eu acho que assim, ó, eu acho que uma boa amizade e uma pessoa sensata sabe o que pode falar e o que não pode falar. Sim. Lógico que se a pessoa te pedir um segredo, é outra coisa. Não, mas tipo assim, ela falava isso, daí ela ia e falava pra outra amiga a mesma coisa. Entendeu? Aí é manipulação. Tipo, você falou pra mim, aí você não pode falar pra ninguém, você vai, tudo bem, que é você que tá contando as suas próprias coisas, né? Mas tá sempre falando. Você já sabe que eu não vou falar o que você tá falando. Não, isso é chato também, chato. Saco, assim. Não vai falar pra mim. Ou eu já tive situação. Você sabia que uma amiga minha, você sabe que é você, ela ficou 2 anos e meio quase sem falar comigo. Porque eu fiz a Keila amizade, né? Keila amiga íntima, fez amizade com uma outra menina que ela não gostava. Isso a gente já adulto, né, minha filha? A gente já adulto, já casadas e tal. Com filho, eu já tinha filho, ela não. Mas na época ela não tinha filho. Mas ela, tipo assim, não. E ela ficou super chateada comigo, porque ela queria que eu desfizesse aquela amizade. E aí, o que eu tentei? Aproximar. Não, olha, conhece, porque ela nem conhecia direitamente. Não quero. A menina tentou se aproximar e ela não quis. E ela ficou 2 anos e meio sem falar comigo. Por causa disso, você acredita? Uau. E aí ficou assim, não parou de falar comigo, parou. Nós, na igreja, depois ela tinha saído esse período, acho que também ela estava vivendo coisas na vida dela. E aí eu entendo, assim, nessa parte, que aquela passagem que diz que há tempo de juntar e tempo de separar. Eu acho que Deus, às vezes, permite que a gente fique um tempo afastado. Porque eu acho que naquele momento, ela estava passando por um momento em que ela tava... que eu tava de muleta e ela aleijada. Então, né, que era assim. E depois eu fui entender isso ao longo desse período que nós ficamos afastadas. E nesse período que nós ficamos afastadas, ela ficou muito brava. E quem ela encontrava, ela falava. Eu nunca falei dela mal, nunca. E eu tentei me aproximar dela muitas vezes. Eu fiquei muito chateada no início. Assim, foi muito difícil pra mim, porque nós éramos muito próximas, aquela de se ver todo dia, de conversar. Então, ela ficou, por esse período, afastada de mim por uma coisa boba, mas eu acredito que foi uma permissão de Deus, porque ela precisava viver um momento, eu precisava viver outro momento, e nós precisávamos estar afastada naquele tempo. E quando nós voltamos a nos aproximar, porque isso aconteceu, foi diferente. E eu falava pra ela, olha, um dia a gente vai conversar, a gente vai rir disso. Não, porque eu não quero saber, não sei o quê. E ela realmente cortou o laço comigo, ficamos 2 anos e meio quando nós voltamos a falar, que foi até na igreja, foi no tempo de reconciliação dela. E ela falou assim, eu nunca passei um período tão difícil da minha vida. Você nunca fez tanta falta. Eu falei assim, você me fez muita falta. A sua amizade me fez muita falta. Em muitos momentos eu queria ter você pra compartilhar as coisas e pra falar muitas coisas ou alegrias outras vezes, e você não tava lá. Então esse período foi muito difícil pra mim. E aí nós nos abraçamos, a gente conversa hoje. Eu peguei a filhinha dela no colo. Eu que escolhi o nome da filha dela. E assim, foi lógico que nós voltamos a amizade, não mais da mesma forma, porque nós não estávamos mais da mesma forma, eu não estava mais da mesma forma, ela também não estava, então a nossa amizade ficou diferente, sabe? Diferente, então existem essas coisas também, mas sobre ser tóxico, né, que eu te perguntei, eu falar, eu também, eu acho que em alguns momentos eu me senti também, que eu passei um pouco do ponto, que eu fui tóxico, assim, na minha amizade, porque eu tinha muito disso, assim, de
Eu era muito afobada, eu falo demais, né? Vocês estão vendo que eu falo demais. Então, eu quero ajudar, eu quero resolver, e não sei o quê. Vamos lá, minha filha, 10 tapas na cara, levanta a poeira, sacode. Eu queria que E não respeitava o direito eu da não respeitava. outra, né? Eu achava que o que era fácil pra mim seria fácil pra ela. Mas aí, enquanto você estava falando dessa sua amiga, que vocês ficaram 2 anos e meio, 2 anos e meio aí sem se falarem, eu lembrei, e aí você, vamos lá, tal, eu acho que sou meio parecida com você um pouco nisso. Só que eu acredito muito assim, amiga que é amiga. Eu tenho uma amiga, você também vai saber que é você, amiga. Ela, ela tem uns momentos de querer ficar sozinha, de depressão mesmo ali e tal. E, gente, eu ligava pra essa minha amiga, mandava mensagem, ela não me respondia. Eu comecei a ficar preocupada com ela. Porque eu falei, gente, custa falar, não estou bem. Eu já conheço, já sei que ela tem os momentos dela. E tava acontecendo umas outras coisas na vida. Ela não respondia minha ligação, minhas mensagens. Eu falei, gente, custa pegar o telefone e falar assim, eu não quero falar, não estou bem, não estou a fim de falar. Eu sou assim, pelo menos responda assim. Porque eu acho que uma amizade verdadeira, lógico que depende do nível da amizade, mas nesse caso eu pensei. Aí foi onde que eu me frustrei, no sentido assim, que eu pensei que a nossa amizade era mais profunda. Porque eu acho que quando é uma amizade longa data, mas eu vi que não tinha uma profundidade necessária para termos esse approach. Mas você não acha que foi porque ela tava, nesse caso, é por conta da depressão? Sim, mas isso já não tinha acontecido, já tinha acontecido uma vez. Eu acho que já tava no segundo ou terceiro episódio disso. E eu já tinha falado com ela. Só fala que você tá bem. Eu realmente estava preocupada com ela, sabe? E aí eu tive que ligar para o marido dela pra saber notícias dela. Mas sabe, isso também aconteceu. Eu tenho uma amiga. Eu fiquei aborrecida. Eu tenho uma amiga que ela tem depressão. Então, até eu entender que ela tinha depressão, porque eu não sabia. Eu não sabia. Tipo assim, eu nunca imaginei que ela teria depressão. Até o momento em que foi um extremo. E que aí eu achei que ela era sensível demais. É que ela é toda doce, toda meiga pra falar e tudo. Então eu achei que ela era muito sensível. E como eu sou mais bruta, então eu falei, eu sou brutona e ela é sensível. Até nisso, eu aprendi com ela. Porque eu lembro que uma vez eu fiz um comentário, assim, né? Eu era muito assim de falar, menina, sincerona. Às vezes a sincerona não é legal também, porque às vezes nem tudo você pode falar. E aí eu falei assim, nossa, eu acho que eu fiz uma crítica, assim, mas você tá sempre arrumada, você botou esse pijama hoje, e não sei o quê. E aquilo ofendeu ela de uma forma. E assim, eu percebi que ela ficou chateada, mas eu falei, gente, mas foi uma coisa tão boba, por que que isso tocou nela de uma forma tão profunda? E depois eu fui pedir desculpa e aí eu fui entendendo. Então, quando eu descobri que ela tinha depressão, eu tive que aprender sobre como que era. Então, tinha momentos que ela tava mais afastada, tinha um momento também que não respondia, e até hoje é assim, até hoje ela é assim. Então, tem momentos que eu sei que ela tá mais afastada, ela tá no período down dela. Então, eu aprendi a lidar. Mas não é todo mundo que aprende a lidar. Tanto que as pessoas, elas vão embora da vida. Elas não ficam. Porque elas não entendem esse momento, entende? Então, foi difícil pra mim, no início, entender. Eu também sentia. Eu senti muito. Mesmo sabendo depois que ela tinha depressão, isso toca na gente, de alguma forma. Então, eu fiquei... Alguns momentos eu ficava assim, mas eu busquei muito, assim, por gostar tanto dela, eu busquei muito compreender, né? Pelo histórico de vida, pelas coisas, e pela própria doença, que é a depressão. É um desafio, assim, é o respeitar o outro, né? Então, assim, mas eu acredito ainda nesse nível de amizade que você pode falar, não tô a fim de falar, não quero falar com você, não estou bem. Hoje, assim, quando ela some, também falar. Porque às vezes dá aquela preocupação, porque vamos supor que tava passando por um período e aí entra nessa profundidade, sim, eu pelo menos ficava, hoje eu não fico mais, né?
Mas na minha opinião... Eu ficava brava. Ah, Eu lembro que uma vez eu falei assim pra ela, escuta, sabe, eu vou fazer uma analogia. É como se eu passasse por você na rua e falasse um oi e você virasse a cara. É como eu sinto quando eu te mando uma mensagem e você não responde. Ou você visualiza e não responde. Então, pra mim, é como se você estivesse fazendo isso aqui pra mim na rua. Eu falava, eu usei essa coisa com ela, né? E ela falou, ai, que exagero. Eu falei assim, não, mas é. Mesmo se você não estiver bem, você fala, olha, não tô bem. Ou então fala, olha, não tô muito legal. Hoje eu já percebo, então eu não fico... Às vezes eu fico mandando coisa pra alegrar. Hoje em dia tem os memes, né? Que é muito legal. Você enche a pessoa de meme, uma hora ela vai se alegrar com o meme ali. Ou uma palavra, alguma coisa. Entre um meme e uma palavra. E aí vou mesclando. Então, quando eu sei que ela já tá... aí ela vem e fala, entende? Então, eu já... É você perceber É você aprender a ler as pessoas, né? E você ler e ouvir as pessoas. E respeitar. E respeitar. Né? E respeitar. Ler, ouvir e respeitar. Esse que é o desafio. E não só as pessoas. Nós também. E aí a gente vai se corrigindo. Às vezes, com a maneira como a pessoa se comporta, nós nos corrigimos também. Nós aprendemos também. Aí a gente exerce a paciência, o domínio próprio, entre outras coisas, né? Então, é isso, eu acho. Nós já falamos o quê? Eu acho que umas 3 coisas, né? Para percebermos quando você está em uma amizade... Tóxica. É o trava-língua, tóxica. Tóxica. Então, assim, aí eu já fui igual você falou, né? A gente, em algum nível, em alguma proporção, somos. Então, é quando a gente quer aquela que a pessoa não tenha amizade com outras pessoas, exclusividade, falar mal de você por trás. Por duas costas. Isso é falsidade. Toma cuidado. Só que fala de você, nome, tá né? sorrindo na sua frente, falando mal de você. Você percebe quando a pessoa fala de todo mundo pra você. Aí você já fica com as antenas ligadas. Você tá vendo aquela pessoa conversando com a outra, daqui a pouco ela vem até você e começa a falar mal daquela pessoa. Não é uma pessoa confiável. Não é. Não reconhece suas necessidades, né? Tipo, aquela pessoa que nunca reconhece, deixa você para baixo. E, tipo assim, é um desafio, mas é difícil você perceber quando a pessoa fala de um, fala de outro, fala de um, fala de outro, sabe? E você não percebe que ela fala de mim. Hoje em dia eu já percebo. Eu também, né? Esse tipo de pessoa eu já dá um alerta. Já dá um sinal vermelho. Mas, ó, eu fiquei assim... Assim, eu não excluo. Mas eu não tenho próximo. Tipo, não é uma pessoa que eu vou... né? Não é uma pessoa que eu vou querer tá tomando café na minha casa, saindo, comendo sushi, entendeu? Então, tipo assim, tem pessoas e pessoas, entendeu? Porque se fala mal de outro pra você, vai falar de você pro outro. Pode ter certeza. É verdade. E você tem algo aí pra nos mostrar agora de uma amizade verdadeira ou a gente vai falar no outro episódio? Vamos falar no outro episódio, então? Vamos falar. A gente vai falar. Hoje a gente falou sobre amizades tóxicas, vamos falar sobre amizades boas depois no outro? Vamos deixar pra depois? Legal, ótimo. Pois é. Então, tá. Então continua na próxima, gente. Continua na próxima. E nós vamos ficando por aqui e continuamos na próxima, falando de amizades boas, amizades saudáveis, saudável. E ela trouxe umas coisas. E fica uma alerta, se você estiver passando por uma situação, hoje em dia nós temos muita informação. Se você estiver passando por uma situação da qual a gente citou aqui, que pode parecer, né? Falar assim, poxa, isso que você falou me acendeu uma luzinha. Então, fica a dica aí, né? Procura... não vai se afastar também. Não quero mais você, minha amiga, que você é tóxica. Mas eu acho que o que vale de conselho é comunicar. Se você tem uma proximidade, conversem. Aí é pela conversa, por essa comunicação que você vai perceber se a pessoa, né, vale a pena ela entender, ela vai entender e vai querer discutir com você esses pontos que podem ser resolvidos. Eu acho que pode ser resolvido. É verdade. Em outros momentos, não. E o que a gente, como cristã, a gente fala é que ore. Peça a Deus que te apresente pessoas que vão te aproximar mais dele. E são pessoas que não vai fazer você fugir do seu propósito e nem de quem você é. Na realidade, se possível, em algumas situações, se afaste mesmo. Verdade. Né? Porque tem níveis, né? Também tem pessoas que realmente fazem muito mal para a outra. Que a nossa oração é que você esteja aí perceptiva
e saia o mais rápido possível. E também olhe para si mesma, para ver se você também não está sendo, ou qual tipo de amiga que você está sendo. E analise bem, reveja e trabalhe, né? Vamos ficando por aqui, né? Vamos ficando por aqui. E até o próximo. No próximo, só amizade boas. Só amizade Só boas amizades. Até o próximo, gente. Até o próximo, gente. Obrigada, viu, Raquel? Você já é sócia aqui, amiga. Vai mudar esse podcast dos sócios agora. É verdade.